Vamos começar essa nossa live. Vamos esperar que agora o Instagram tá jogando para os seguidores para avisar desse ao vivo. Se vocês escutarem alguns barulhos a mais, é a Mariana, minha filha, que está brincando por aqui. Boa tarde, pessoal. Obrigado pela presença aí. A Bárbara, a Silvia, a Noemi, o Gustavo, a Laira, a Ana Luísa. Boa tarde para vocês, pessoal. Estão me ouvindo? Estão me vendo? Tá tudo tranquilo? O Bruno acabou de entrar. Bruno, obrigado pela indicação do tema. Dentro da enquete que a gente fez essa semana, o Bruno colocou para a gente falar sobre as tendinites e as bursites, então estamos aqui para a gente poder falar um pouco sobre isso aqui. Nós vamos fazer uma live bem tranquila, bem rapidinha. Eu sei que hoje é sexta-feira, mas ainda tem bastante gente que está trabalhando, tem paciente para atender à tarde, eu também tenho alguns pacientes ainda para atender, então vamos colocar aí para esse tema para vocês. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender em relação a tendinites, bursites, né, é a característica da inflamação. Então, quando a gente fala sobre uma inflamação do tendão, uma inflamação da bursa, a gente tem que compreender, a primeira coisa, que a inflamação ela é uma resposta normal. A inflamação ela é uma resposta fisiológica que o nosso corpo tem, mediante alguma agressão, alguma sobrecarga, algum insulto. Então, pensar em inibir a inflamação em determinados quadros não é a principal característica. Principalmente quando a gente fala lá dos pacientes que têm lá as tendinites de ombro, tendinites de Aquiles, que não são tendinites que são adquiridas, né, que se iniciam de cara com um trauma, né? São vários pacientes que eles acabam tendo sobrecargas ao longo do tempo e que no final das contas viram uma tendinite ou que seja uma bursite. Então, nesse sentido, a gente precisa entender que esse processo dessa inflamação ele é normal. Existe uma cascata inflamatória que é a tentativa de resolver esse problema e trabalhar com terapias anti-inflamatórias pode não ser a melhor situação. Em casos traumáticos, em casos onde o insulto, a agressão ela é ou traumática ou muito extensa, trabalhar com uma característica anti-inflamatória na primeira fase é interessante para que a gente consiga diminuir os efeitos dessa inflamação. Mas nesses quadros de sobrecargas, que a tendinite ela vem insidiosa, ela vem de pouquinho em pouquinho, trabalhar essa terapia anti-inflamatória não é a melhor opção. Então nós temos que entender que essa sobrecarga que gera a inflamação, ela nada mais é do que um processo nociceptível, um processo de uma agressão que vai gerar a dor que o paciente sente e a inflamação como resposta de tentar resolver. Nesse contexto, essa nocicepção, ela precisa ser inibida, tá? Ela precisa ser modulada, na verdade, a melhor palavra não é nem inibida, ela é modulada, e a sobrecarga inicial, a sobrecarga causal, ela deve ser corrigida. Então, vamos pensar num paciente com problema de ombro, uma tendinite de supraespinhoso, extremamente comum nos pacientes. Você pegar e fazer terapias anti-inflamatórias pode ser interessante, mas você não está resolvendo o problema, você está resolvendo só um sintoma. Na verdade, você está inibindo a característica desse indivíduo de ter a sua melhora. Como eu falei, numa fase inicial pode ser bom, mas no final das contas, a origem do problema é uma sobrecarga. É uma má função do ombro, um mau posicionamento desse ombro que precisa ser corrigido. Então, vamos entender essa sobrecarga e essas disfunções. Vamos pensar, por que uma pessoa teria uma sobrecarga no ombro? Né? Se ela faz alguma coisa de atividade física ou de atividade laboral que vai além daquilo que o músculo dela, que os tendões dela, que
o próprio corpo está capaz de executar, vai ser uma sobrecarga. Quando a gente quer, por exemplo, um trabalho de musculação, ganhar massa muscular, eu preciso ir além do meu limite para poder ter a modificação, para poder ter essa nova remodelação. Num quadro normal de um paciente que vem com uma sobrecarga, eu preciso entender que ele está fazendo mais do que ele deve, ou mais do que ele tem capacidade para fazer. Então, onde está a forma mais específica de tratamento? Está em corrigir essa disfunção. Eu posso muito bem trabalhar com exercícios de fortalecimento muscular, de flexibilização, que são importantes. Mas aí eu tenho que fazer uma pergunta para trás, eu tenho que perguntar um porquê a mais. Então assim, eu tenho uma tendinite. Por que eu tenho uma tendinite? Porque eu tenho uma sobrecarga. A questão é, porque eu estou trabalhando a mais. Mas a pergunta é, por que eu gerei a disfunção? E é aí que a gente entra com o sistema neural. O sistema neural, ele vai fazer o trabalho, né, dessa sobrecarga, vai gerar uma informação nociceptiva, e essa nocicepção é que vai fazer com que esse circuito neuronal do nervo em relação ao músculo, como por exemplo na tendinite de supra, é o nervo supraescapular, ou às vezes pode ter comprometimento de nervo axilar, numa capsulite adesiva de ombro. Então, esse comprometimento neural é que é o ponto-chave. É ele que está interferindo sobre esse contexto dessas disfunções. Então, fazer um trabalho neural é extremamente importante nesses pacientes. Por quê? Você vai estar trabalhando na origem do problema. Existem vários estudos, depois eu coloco para vocês os estudos aqui nos stories, ainda hoje ou amanhã. Eu coloco alguns estudos que mostram faceite plantar, que é uma tendinite da inserção dos músculos intrínsecos do pé, que sobrecarregam a face plantar, que geram a faceite, que estão ligadas a uma disfunção do nervo calcâneo inferior. As próprias tendinites de Aquiles, que são características que têm a ver com a disfunção do nervo sural. Então, esse componente neural ele é o mais importante a ser trabalhado. Normalmente, na fisioterapia convencional, a gente trabalha esse componente neural de uma forma indireta, através de exercícios de propriocepção. Só que qual que é a questão disso? É o tempo. Você vai ter que fazer muito exercício, você vai ter que fazer muita propriocepção até normalizar a função neural. Já quando a gente utiliza técnicas que trabalham direto sobre essa função neural, a gente consegue fazer esse trabalho mais rápido, tá? Então, essa terapêutica, essa característica de quando a gente trabalha com um indivíduo, ela tem que começar primeiro por uma reeducação da parte neural, tá? Isso vai fazer com que eu tenha a inibição da nocicepção. Isso vai ajudar na normalização da função. Normalização da função também vai ser adquirida através de fortalecimento, flexibilização e propriocepção. Com isso, eu normalizo o conjunto. E uma vez que eu normalizo esse conjunto, eu estou tirando a origem do problema. E aí a inflamação, que é a cascata final, que é a tentativa que o corpo está fazendo de recuperar a partir dessa sobrecarga, ela vai acabar desaparecendo. Na verdade, ela não desaparece, ela termina o seu ciclo. A gente tem inflamação, isso eu estudei na minha dissertação de mestrado, a gente tem a primeira fase, que é a fase inflamatória, que é a proliferativa, e depois a gente tem a fase resolutiva. A fase resolutiva, ela tem uma cascata de eventos que precisa acontecer. Então, a inflamação, a gente sabe, ela tem começo, meio e fim. Quando eu tiro essa informação, quando eu corrijo, quando eu normalizo essa informação de entrada da função neural e da função dos tecidos, eu inibo, eu normalizo essa função de entrada da inflamação. E aí aquela inflamação que está presente, ela percorre todo o seu trajeto até a sua resolução. Então, como que a gente faz isso na prática, né? Na minha experiência clínica, como que eu trabalho com isso? Então, essa normalização da função neural, eu trabalho através de duas técnicas básicas, que são a PNS e a dermoneuromodulação. São as duas técnicas que a gente consegue interferir diretamente sobre a função neural, porque esse é o propósito das próprias técnicas. Temos vários alunos aí que eu estou vendo que entraram
aqui na live que podem concordar comigo de que a gente trabalha direto na função neural de uma forma extremamente simples, com a PNS com as técnicas de saturação e sideração, e dentro da dermoneuro com a própria técnica da dermoneuro, trabalhando diretamente sobre a modulação da dor. Então, com isso, a gente trabalha na entrada do sistema, no início do problema, e não só tentando corrigir o sintoma. Então, pensando então nas tendinites, 3 características principais: inibição da nocicepção, então através da PNS e também da dermoneuromodulação. Segundo passo, normalização da função desse tecido. Nós temos que dar capacidade para esse indivíduo fazer o que ele precisa no dia a dia. Eu lembro até hoje, quando eu comecei a minha carreira, lá eu não tinha acho que 6 meses de formado, eu atendi uma senhora que veio com uma epicondilite, que na verdade é uma tendinite dos extensores. Ela veio para mim e o serviço dela era lavar roupa. Ela lavava a roupa para fora, pegava a roupa das pessoas e lavava para ganhar a vida dela. Quando ela chegou para mim com epicondilite, na minha inexperiência da época, eu falei, você tem que parar de trabalhar. A primeira resposta que ela falou para mim foi assim: quem vai colocar comida dentro de casa? Então, dentro desse contexto, se ela precisa fazer esse trabalho, a gente vai fazer um trabalho associado ao que ela precisa fazer, de trabalho, mas assim, qual é a carga que ela tem? Qual é essa carga de trabalho dela? Uma vez que ela tem uma necessidade muscular de flexibilidade e força que chega até um determinado nível, se ela não tem essa capacidade, ela vai ter uma sobrecarga. Essa diferença é sobrecarga. Toda vez que eu ultrapasso a minha capacidade, vai ser sobrecarga. Então, dentro desse contexto, o fortalecimento, a flexibilização tem que atingir níveis que vão além daquilo que a pessoa faz no dia a dia, para que ela consiga se adaptar e aquela atividade não seja mais uma sobrecarga. Isso é você tratar na origem. Então, normalizar a função através da inibição da nocicepção, com técnicas manuais, com técnicas de mobilização, de manipulação, propriocepção, PNS, DNM, várias técnicas, e a correção da função. Essa correção da função vai ser fortalecimento, flexibilização e propriocepção. E dar essa condição para o indivíduo ter essa capacidade mediante o que ele faz no dia a dia é o que a gente faz de promoção de saúde. Se eu tenho uma característica onde eu preciso fazer essa intensidade, mas eu só tenho essa capacidade aqui, muscular, de flexibilidade e força, 2 coisas eu posso pedir para o paciente. Ou ele para de fazer a função, ou ele diminui a função, que isso na realidade não é promover saúde, isso é diminuir a doença, tá? Ou o que eu faço? Que é a promoção de saúde, é você dar condições para esse indivíduo ter uma capacidade de executar aquilo que ele precisa no dia a dia. Então, dentro desse contexto, trabalhar esse indivíduo com essas técnicas e nessa sequência, você faz o seu tratamento ser muito mais assertivo, ele vai ser muito mais eficaz, você vai fazer pouquíssimas sessões e o teu paciente vai ter um resultado satisfatório. Então, o teu paciente, quando ele vem procurar, ele precisa a gente precisa pensar em tudo isso, pensar o porquê que você está fazendo cada tipo de técnica naquele problema. Se a gente não entende esses mecanismos, a gente vai ficar fazendo ultrassom, TNS, ondas curtas, choquinho e gelo, e esse paciente vai fazer 10, 20, 30, 40, 50 sessões de fisioterapia. E a gente sabe que isso não funciona. Então, a mesma coisa, vários pacientes vão e acabam recebendo medicação. E existe uma grande porcentagem dos pacientes que tomam anti-inflamatórios e não tem resultado nenhum. Porque aquela inflamação ela está ali tentando proteger, tentando resolver o problema. Se você entra com uma terapia anti-inflamatória, seja ela medicamentosa ou seja ela dos agentes físicos que a gente tem dentro da fisioterapia, você está nada além do que tentando tratar sintoma. Não é sintoma que a gente tem que tratar. O sintoma é só o produto final de tudo de todas as adaptações que o corpo tentou fazer. Então, sempre pensar, o sintoma é a parte final da cadeia. Nós precisamos trabalhar ele no começo. E trabalhar nesse começo envolve trabalhar com o sistema neural. Posso dizer que, invariavelmente,
quase 100% dos casos, fora os casos traumáticos, né, pacientes que vêm com lesões traumáticas e que vêm com lesões pós-operatórias, os pacientes que vêm com dores, que vêm de início insidioso, esses pacientes têm que ser trabalhado a parte neural e a gente precisa fazer isso com certeza. Tá? Então lembra, começo, problema neural, reeduca a função e o sintoma, seja inflamação, seja dor, ele vai desaparecer. Mais especificamente, se eu pensar em ombro, tendinite de supra, de infra, nervo supraescapular, ele é o que controla direto, né? Posso ter também ramos do nervo dorsal da escápula. Se eu tenho uma tendinite de Aquiles, então eu vou trabalhar com nervo sural, vou trabalhar com alguns ramos de nervo calcâneo inferior, então depende da posição onde tem essa tendinite. Tendinite patelar, nós estamos falando da inervação de joelho, que tem inervação de nervo fibular profundo, fibular superficial. Se for uma tendinite, é uma característica dos tendões mediais do joelho, nervo safeno, nervo obturador, então tudo isso precisa ser visto e trabalhado para que a gente consiga ter um resultado satisfatório, rápido e de resultado, que é isso que os pacientes esperam da gente hoje. Tranquilo, pessoal? Espero que dentro desse tema eu possa ter esclarecido um pouco mais essa forma de trabalho, tá? Se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem qualquer coisa, pode mandar mensagem no privado lá para mim, manda DM lá para mim, que aí eu respondo vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Tranquilo? Essas técnicas que eu trabalho, então, né, a Dermoneuro e a PNS, nós temos, né, todo mundo sabe, eu trabalho no Instituto Salgado, o Instituto Salgado é que promove essas técnicas aqui no Brasil, então nós temos datas próximas, né, para a Dermoneuro e para a PNS. Então, para a Dermoneuro nós temos uma data agora 27 e 28 de abril em Salvador, 1º e 2 de junho em São Paulo, essa turma já está confirmada, tá? E 20 e 21 de julho em Belo Horizonte também essa turma já está em vias de confirmação. Mas para o final do segundo semestre temos várias outras datas. Para datas de PNS, nós temos uma turma agora em abril, de 11 a 14, o primeiro módulo de 11 a 14 de abril agora em Curitiba, depois de 9 a 12 de maio em Salvador e 23 a 26 de maio, início da turma em São Paulo. Então, se vocês... o Bruno colocou ansioso pela turma de PNS em Porto Alegre, se eu não me engano, Bruno, é em agosto o início, tá? Espero ver vocês lá. Então, pessoal, gostaria de agradecer a atenção de vocês aí. Espero ter contribuído um pouquinho com vocês aí nesse horáriozinho, finalzinho de horário de almoço. Bons atendimentos para vocês aí. Boa sexta-feira e um bom final de semana para vocês. Obrigadão pela atenção. Um abraço.